Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu trago para você a lista de dispensas do Corinthians, quais jogadores o Corinthians quer negociar e se desfazer nesta janela de transferências. Vamos também falar que a Copa do Brasil, sorteio, oitavas de final, deu derby, isso mesmo, Corinthians e Palmeiras, vamos falar sobre isso, um clássico nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ainda tem nesse blend de informações que o Corinthians pode sofrer um transfer ban por conta do volante Maicon. Vou te explicar toda essa história e também quem está na frente em questão de Nike e Adidas. Quem está na frente dessa briga em relação ao Corinthians. Tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho e peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vamos falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians pode sofrer um transfer ban em relação ao volante Maicon. Isso mesmo, tá? Isso porque a FIFA condenou o Corinthians a pagar 6,5 milhões de reais ao Shakhtar Donetsk por conta do empréstimo que não foi pago do volante Maicon, tá? A Câmara de Status, né, de jogadores do Tribunal da FIFA condenou o Corinthians a 1 milhão de euros, né, que dá aí 6,5 milhões de reais pelo empréstimo do Maicon. A decisão foi de fevereiro, né, foi tomada pública, foi tornada pública essa semana, tá? E cita o risco aí do Timão ser impedido de registrar novos jogadores em caso de novo calote, né? E o Corinthians precisando se reforçar no mercado da bola, seria terrível, né? Sofrer um transfer ban, tá? O Shakhtar reclama de não ter recebido os valores acordados em 2 empréstimos, hein? O primeiro entre dezembro de 22 e dezembro de 23, tá? Além de uma extensão até o final de 2024. Quer dizer, ninguém pagou, né? Você vê que é tudo farinha do mesmo saco, né? 22, 23, né? Não pagaram, do Írio, né? 23, 24 não pagou o Augusto. Que vergonha, né? O Corinthians faz negócios e não paga, é vergonha. Isso tem que acabar, pelo amor de Deus. Enfim, agora o caso, né? O Corinthians não pagou e o Shakhtar, né? Deve levar o caso ao CASA, a Corte Arbitral do Esporte, ainda sem decisão. Na sentença da FIFA, a Câmara também reforça as possíveis consequências, né? Inclui o impedimento de registrar atletas, enfim, prazo de 45 dias, tá? Ai, meu Deus do céu, vamos aguardar, né, para ter uma notícia boa do Corinthians, mas tá difícil, hein? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e fala o que você acha disso tudo. Olha só, hein? O derby, meu amigo, sorteio da Copa do Brasil, oitavas de final, deu derby, velho. Isso mesmo, o corintiano não tem um dia de paz. O Corinthians vai enfrentar o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil, tá? A CBF definiu, né, em sorteio nesta segunda-feira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. Os jogos vão ser disputados nas semanas de 30 de julho e 6 de agosto. Então, final do mês que vem, tá? E início, né, de agosto. Depois das oitavas de final, você sabe, a CBF, ela realiza um novo sorteio que vai definir os confrontos, né, das quartas de final e o chaveamento, aí sim, até a decisão, tá? Então, o Corinthians enfrenta o Palmeiras, vamos ter derby, jogaço, tá? E não vai ter só esse jogaço nas oitavas, não. São Paulo e Atlético Paranaense é outro confronto, Atlético Mineiro e Flamengo, esse é um confronto também que é um jogaço, né? Atlético Mineiro e Flamengo. O Retrô, né, de Pernambuco vai pegar o Bahia, o Fluminense e o Internacional, eles que se cruzaram nesse final de semana aí pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense venceu fora de casa, né, do Fluminense do Renato Gaúcho. CRB e Cruzeiro, né, CSA e Vasco, Corinthians e Palmeiras e Bragantino e Botafogo, tá? Pode falar o que for, né? O maior jogo dessas oitavas de final da Copa do Brasil é Corinthians e Palmeiras, e acabou, aliás, o maior clássico desse Brasil, Corinthians e Palmeiras, tá certo? É isso, hein? Coringão vai enfrentar o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. Que loucura, né, velho? Que loucura, né? A gente vai aguardar, claro, né, mais detalhes ainda, né? Com a classificação às oitavas de final, que a gente já garantiu uma premiação aí de 3 milhões, né, e 600 mil. Caso avance às quartas de final,
mais 4.700.000, tá certo? É isso, meus amigos. Agora, as datas e horários ainda, né, exatos, serão confirmadas ainda, tá bom? Mas Corinthians e Palmeiras, derby na Copa do Brasil. Eu gosto, para mim não tem essa de medo, não. Eu gosto, amigo. Vamos ver qual é que é. Deixa o like, inscreva-se aqui embaixo. Quem está na frente da briga Adidas e Nike? No final de semana teve uma reunião entre Corinthians e Nike. Já havia tido aquela reunião entre Corinthians e Adidas, tá? E o bom é que agora, conversando com uma fonte importante no Corinthians, a fonte me disse que o bom é que agora está todo mundo no jogo, tá tudo às claras. O Corinthians não sofre risco, né, de alguma multa, né, porque o Corinthians colocou ali na mesa, na reunião com a Nike, a proposta, né, da Adidas. O canal Café do Setorista trouxe em primeira mão, foi em primeira mão aqui, exclusivo, que a Nike disse que vai cobrir a proposta da Adidas. Porém, a proposta ainda não chegou oficialmente falando, tá? Ela apenas acenou na reunião que esse valor ela cobre. Então, conversaram de refazer o contrato, né? Começaria um novo contrato do zero, com novas cláusulas, novos valores, enfim, e a Nike cobrindo a proposta da Adidas. Saíram felizes da reunião, a Nike, né? Dispostos a cobrir, inclusive, né? Soltaram até uma nota oficial, né? Falando aí do carinho pelo Corinthians, da parceria, e eu um dia antes já havia antecipado para vocês que a Nike queria cobrir. Mas só quero, né, alertar a todos que essa proposta oficial da Nike ainda não chegou. O que o Corinthians tem em mãos de oficial mesmo é uma proposta da Adidas de 700 milhões de reais com uma antecipação é uma vista em 4 vezes, né? Porque a vista em 4 vezes não é a vista, mas só para você entender, porque não são luvas, porque luvas é quando se dá uma premiação pela assinatura do contrato. E aí seria um valor a mais. Por exemplo, o Corinthians ganharia 100 milhões de luvas, como falaram, e teria mais o contrato de 1 bilhão, etc. Não tem, isso não tem. O Corinthians tem em mãos uma proposta de 700 milhões da Adidas, tá? Nada mais do que isso, e desses 700 milhões vão sair os 100 milhões da premiação, é uma antecipação, e ainda vai ser parcelado em 4 vezes, então vai sobrar 600 no contrato. O Corinthians tem aí, vai ter por mês aí, as contas precisam ser feitas aí nos 50 milhões, né? Por mês não, desculpa, por ano, uns 50 milhões. E agora é a gente aguardar, porque a Nike já falou, né, que vai cobrir essa proposta, mas ainda não enviou a proposta oficial, e essa é da Adidas. Então, os dois estão no páreo, né, as duas, aliás, a Nike e a Adidas seguem no páreo, né, para ficarem com o Corinthians aí como, né, a patrocinadora do material esportivo. Quem você prefere? Nike ou Adidas? Comente aqui embaixo, mas comente em cima disso tudo, dos valores que está sendo oferecido. Corinthians gosta muito da Nike porque não vai precisar pagar a multa. Fecha um valor igual ou até melhor e não precisa pagar a multa, tá? Mas a proposta hoje, a única oficial é da Adidas. A Nike acenou, mas a proposta ainda não chegou e eu queria te informar disso. Deixa o like, comente aqui embaixo. Vamos falar agora de lista de dispensas. Só quero deixar claro que é uma lista de dispensas entre aspas, né? Porque são os jogadores que o Corinthians quer negociar, mas não vai liberar de graça, né? Até alguns vai liberar, que não tem proposta. Então é lista de dispensas mesmo, só tá esperando, né, chegarem aí os pretendentes para que libere. Então o Corinthians tem uma lista de dispensas. Que lista é essa? Esses jogadores aqui não interessam ao Dorival Júnior, não interessa ao Fabinho Soldado, não interessa à comissão técnica do Corinthians. Esses jogadores aqui, qualquer proposta que chegar, o Corinthians vai facilitar. E eu vou te dar a lista que é muito maior do que você imagina, tá? O primeiro deles é o Alex Santana, que está muito próximo de deixar o Corinthians para um acordo com o Grêmio, tá? Ainda não foi assinado, o Corinthians ainda não divulgou os detalhes, informação divulgada inicialmente pela Rádio Craque Neto, confirmada pelo canal Café do Setorista, tá? A ideia é um empréstimo ou até mesmo em definitivo, se o Corinthians, claro, receber alguma coisa. Por quê? Porque o Corinthians tem uma dívida de 12 milhões e 300, quase 12 milhões e meio com o Atlético Paranaense por conta da compra do Alex Santana. Também não pagou, né? Você vê, um blend de informações com 2 contratações que não foram pagas. O Timão deve 2 parcelas de 900 mil euros, né? E o Atlético Paranaense foi na justiça. Então, se for para liberar em definitivo, seria interessante que
o Grêmio pagasse, né, esse valor. Enfim, vamos ver como é que o Corinthians vai negociar, tá? Além do Alex Santana, vamos lá, vai contando aí rapidinho. Félix Torres, o Corinthians quer negociar, faz parte da lista de dispensa, só falta interessados. João Pedro, o Corinthians quer negociar, o João Pedro Choca, 2. Palácios, 3. Hugo, 4. Léo Maná, 5. Vamos lá. O Alex Santana, 6, que eu já citei. Breno Bidon, não, isso é venda. Charles, 7. O Rian, 8. O Coronado, 9. O Giovanni, 10. O Kaique, 11. E até o Hector Hernandes, 12. Então, como o Giovanni esse já saiu, você pode pôr um time inteiro, 11 mais o Giovanni, tá? Isso mesmo, o Coronado faz parte dessa lista, só precisa, né, existir um clube interessado. O Corinthians entende que ganharia uma boa folga, né, na folha mensal, né, de pagamento do mês, porque o Coronado ganha 2 milhões de reais por mês. Então é uma lista aí. Eu queria até que você comentasse cada nome, se tem algum que você acha que daria para insistir, que o Corinthians estaria fazendo errado e não em liberar, enfim, ou negociar, tá bom? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. E é isso aí, galera. O que vocês acharam das informações do Sami Carvalho? Já deixe sua opinião nos comentários. O que você acha da lista de dispensa, né, galera? Que ele falou aí. Galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Renan e eu vou atualizar mais aqui pra vocês sobre as notícias do Corinthians, ok, galera, dessa noite. Após deixar o jogo do Corinthians, Ranieri passa por exames e tem lesão na coxa constatada. O Corinthians ganhou mais uma dor de cabeça no departamento médico nesta segunda-feira. O volante Ranieri passou por exames que constataram uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O jogador se lesionou no último domingo, no empate sem gols contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo a nota oficial do Timão, Ranieri já iniciou o processo de recuperação sob os cuidados do departamento médico do clube. O volante reclamou do incômodo por volta dos 27 minutos da etapa inicial no empate contra o Vitória. Ele até tentou permanecer no gramado, mas não conseguiu e precisou ser substituído. O técnico Dorival Júnior optou por colocar José Martins em seu lugar. Ranieri se junta a outros 3 jogadores que seguem entregues ao departamento médico. São eles André Carrijo, lesão no músculo posterior da coxa esquerda, Yuri Alberto, fratura na vértebra L1 da coluna, e Gustavo Henrique, cirurgia de hérnia inguinal. O volante disputou 27 jogos com a camisa do Corinthians na atual temporada, com 1 gol marcado. O Corinthians ficou no empate sem gols com o Vitória e acabou frustrando a torcida, que foi a Neoquímica Arena. Se ganhasse, a equipe de Dorival Júnior poderia entrar no G6. No entanto, com o empate, acabou caindo para o 11º lugar da tabela de classificação com 15 pontos. O próximo compromisso do Corinthians está marcado daqui a 11 dias. O time visita o Grêmio em Porto Alegre em 12 de junho, a partir das 20 horas horário de Brasília, pela 12ª rodada do Brasileirão. Este será o último jogo da equipe antes da parada para o Mundial de Clubes da FIFA. E é isso aí, galera. Essa foi as informações de hoje, né? O Ranieri vai fazer muita falta, né, galera? Tanto jogador lesionado aí, mas assim... tomara que, cara, acabe esse escândalo do Corinthians aí, nessa política do Corinthians que tá prejudicando tanto o elenco, né, galera? Então, cara, vamos orar que tudo dê certo aí pra acabar com todo esse escândalo aí, né? Porque não tá fácil pro Corinthians, nem pros jogadores também, né, galera? A gente vê que, cara, em campo, ele sente em campo, né? Entendeu? Mas assim, eu vou torcer pra tudo dar certo pro Corinthians aí, porque, cara, o Corinthians tem que voltar o time que era. Tem que voltar a ser gigante, porque o Corinthians é muito gigante. É isso aí, galera. Eu vou torcer muito pro Corinthians aí. Eu creio que o Corinthians vai sair dessa situação. E é isso aí, galera. O que vocês acharam do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários aqui, o que você acha, tá bom, galera? Galera, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, tá bom? Deixa seu like se você é corintiano, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. É isso aí, galera, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!